Bom dia. Autenticidade e padrões por influência externa. Eu não sou nenhum protagonista do anime, mas tem sido bem latente para mim questionar algumas reações, se elas são autênticas. Vamos lá, primeiro, como se criam os padrões. Padrões, eles são um produto de influência, de tendência no caso, né? Influência da tendência. Tendência é algo que é muito recorrente, acontece muitas vezes e ela acaba virando um padrão. Tendências são cíclicas, elas passam, voltam. E padrões, eles são da natureza biológica do ser humano. Você aprende a andar, em certo momento você já não pensa em como andar, você simplesmente faz. Assim acontecem os vícios, por exemplo. Em certo momento parece legal fumar um cigarro, aí você descobre que ele te acalma. Em algum dia você está estressado no trabalho e você faz uma pausa para tomar um café. O café já é algo relacionado à pausa. E você acaba relacionando o cigarro ao café. Que você parou para tomar um café e vou fumar um cigarro para me acalmar. E você vai linkando as coisas. E os padrões, eles são criados para economizar energia. Por isso que esse é o princípio do ser humano. Por isso que a gente cria ferramentas para automatizar coisas, para justamente economizar energia. E em certo momento isso acaba sendo perigoso, porque a gente diminui o nosso filtro de refinamento do que realmente faz sentido para aquele momento, ou se é certo ou não, né? Porque a gente acaba repetindo muitas vezes alguma coisa e aquilo acaba virando normal. E muitas pessoas, elas utilizam a rede social diariamente. A rede social é uma ferramenta, mas ela acaba sendo utilizada como entretenimento. E, bom, por isso que é ferramenta para algumas pessoas e entretenimento para outras. Por isso que existe marketing de influência, e, enfim. Não entrando nesse mérito, mas a gente é exposto nas redes sociais a vários tipos de conteúdos diferentes em frações de pouco tempo. Você tá vendo alguma coisa engraçada, de repente você tá vendo um conteúdo que te deixa triste, e outra hora é um anúncio, e todos os estímulos, eles têm uma reação química, né? Essa questão das emoções. E quando você tem uma mudança muito abrupta, rapidamente, acaba desregulando tudo, né, no caso. Enfim, eu já vi muitas pessoas que apoiando discursos que entram em contrassenso um do outro, aparecem naqueles recomendados as atividades das pessoas, o que elas curtem e tudo mais. Em certo momento é um discurso, outro momento é outro discurso. É normal que tenhamos diferentes opiniões, um pouco diferentes, né? Dependendo da nossa emoção, se você tá com raiva, por exemplo. É algo a ser trabalhado diariamente, no caso, né? Para que a gente tenha cada vez uma vida mais equilibrada, mas é normal que haja alguma alteração. Mas o problema é que essa questão de apoiar, muitas vezes consumir aquele conteúdo com recorrência, que você acaba achando legal, como é que fala, se identificando com aquele discurso. Você começa a seguir a pessoa que tem aquele discurso, e você, em recorrência, você acaba recebendo mais conteúdos daquele teor, e é uma visão de mundo que uma outra pessoa que você não sabe de onde veio tem, né? Nossa visão de mundo, a percepção da realidade é muito baseada no nosso repertório, nossa bagagem.
como a gente viveu, como a gente reagiu às coisas, as pessoas que a gente viveu, o que falaram pra gente que era certo, o que falaram que dava certo, o que não é certo, o que dá errado. E quando você inclui nas suas certezas um discurso que você não sabe de onde vem a fonte, acaba sendo meio complicado. Por que eu tô dizendo isso? Eu tô vendo como influenciam os relacionamentos. Eu vejo muito conteúdo das pessoas falando que se certa pessoa agiu assim, você tem que agir assim, ou você tem que fazer tal coisa porque é certo. De repente, viver de tal forma é a vida certa, porque você tem que fazer assim, porque é legal, e simplesmente são recortes ali que a gente recebe, no caso, né? E voltando naquele mérito que muitas pessoas usam como entretenimento, outras usam como ferramenta, acaba se deturpando nossas ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? As pessoas, elas acabam sendo consumidas pelas ferramentas. Por exemplo, o uso das IAs. Hoje em dia a gente usa para trabalhar. São ferramentas incríveis que a gente consegue fazer de tudo. Só que essa diminuição do filtro de refinamento ali, tem muitas pessoas que elas acabam utilizando essa ferramenta que entrega um esqueleto de um projeto, um escopo, acabam utilizando da ferramenta como o projeto final. Repassam aquele conteúdo da mesma forma que elas recebem um conteúdo da rede social e tomam para a vida delas, elas geram aquele conteúdo. Enfim, a gente está numa era que a tendência é cada vez menor o refinamento o critério de refinamento, no caso, resumindo. Posso estar eu viajando, não sei se faz sentido, mas é o tipo de... Eventualmente eu tenho essas reflexões. Talvez eu volte para trazer mais assuntos desse teor, talvez não. Mas você acha que faz sentido isso? Nossa autenticidade, ela tá sendo afetada mesmo. A gente realmente tem esses momentos cada vez menores de contemplação, né? Se realmente aquilo faz sentido para aquele momento. Eu vi uma percepção, mas eu vou filtrar e adaptar para minha real necessidade aqui, ou realmente eu só vou tomar aquilo como verdade e passar para frente. Eu tava até comentando esses dias que é complicado realmente, né, com a nossa rotina, tantas coisas líquidas, muita coisa para resolver, tudo muito rápido, da gente parar e contemplar as coisas realmente, né, fazer esse filtro, porque com tanta coisa a gente acaba tendo reações automáticas, né? Mas daí acabam surgindo esse momento de contemplação, ele acaba surgindo como uma necessidade, né? Esse que me foi o toque, né, para trazer esse assunto à tona. Naquele momento que você tá estressado ou que, cara, eu preciso esfriar a cabeça. É o momento de contemplação. O que é contemplar? Você observar sem julgamento. Entender realmente, tipo, caramba, vou esfriar a cabeça. É isso. Você para analisar com calma, assim. Isso surge como uma necessidade, porque a gente não inclui na rotina, porque a nossa rotina tá cada vez mais líquida, né? E se uma coisa surge como uma necessidade, talvez seja algo que a gente tenha que dar uma atenção em algum momento, né? Porque é igual beber água, você só sente quando você tá com sede, né? Enfim, talvez eu volte, talvez não, mas faz sentido pra você?